Isso mesmo, Regina. Vamos conhecer a história de mais um Ióboco, né? E hoje o nosso convidado é o Tarles Ayrton da Rosa. Ele é Ióboco da Igreja Koshiji, filiada ao Niigata Daikyokai, lá no Japão, mas o Tarles mora aqui no Brasil, mora em Itapema, Santa Catarina. Boa noite, Tarles. Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês aí a minha história. Muito obrigado pelo convite. Nossa, nós é que agradecemos aí a sua participação, né, e por você vir para contar um pouquinho da sua história, né, dentro da Teirikyo. A gente acho que vai ter aí um pouquinho, ao longo, né, da entrevista, algumas fotos, né, você fique à vontade para comentar essas fotos, tá? Legal. Então tá. Bom, eu, assim, com certeza no início, né, não sabia dessa informação, depois fui descobrir que a nossa história ela é um pouco assim inusitada em relação, né, à maioria das pessoas que, enfim, que conhecem, né, o ensinamento, ou até mesmo que tenham a oportunidade, né, de regressar, né, à terra parental. Bom, mas para eu contar da minha história, né, eu preciso voltar, né, ao dia que eu conheci a minha esposa, na verdade, né, a Débora, porque a gente, enfim, quando nós nos conhecemos no primeiro encontro, nós tínhamos um sonho em comum, né, que era conhecer o mundo, né, fazer uma volta ao mundo. E isso foi algo que a gente, né, do período que nós nos conhecemos, no momento até que quando, enfim, nós decidimos então nos casar, né, e daí realizar esse sonho de dar uma volta ao mundo. Então, nós casamos, né, no dia 16 de fevereiro, né, de 2016, e dali partimos então para o que seria, né, um projeto de mais ou menos um ano e meio, realizando então essa volta ao mundo, né. Ela começou pela Austrália, né, como um primeiro país, e o Japão, então, foi o nosso segundo país, né, de expedição. Estávamos, de fato, assim, realizando o grande sonho, né, da nossa vida, né, a experiência também, né, de estar conhecendo culturas muito distintas da nossa. E o Japão não foi diferente, porém a gente encontrou uma grande dificuldade. Na verdade, a nossa história com o Japão ela começou assim de forma bem com muita dificuldade, né? Muito mais do que nós podíamos imaginar. Nós alguns dias antes de sair, né, da Austrália, roubaram o nosso celular, que poxa, para nós assim era um instrumento de importante, né, de viagem, né, tanto na parte de GPS, né, localização, até mesmo a comunicação, porque a nossa comunicação até então era somente, né, em inglês, né, e então assim passamos aí uns primeiros dias no Japão, em Tóquio, mais precisamente assim bastante com muita dificuldade, inclusive de comprar um aparelho celular que fosse desbloqueado, né? Então assim ali começou um grande estresse na verdade da viagem. Então a gente começou com isso, né? Somado a isso um alto custo, né? Porque quando a gente faz uma viagem, principalmente no nosso caso, né, de um longo período de viagem, esse custo por dia, né, de deslocamento, de alimentação, comparado ao Brasil, né, o Japão, assim, nossa, é caro, né, e então a gente precisava, assim, viajar de forma barata, né, né, então passado ali 2 dias a gente conseguiu comprar um celular, mas já estávamos assim muito estressados, né, pela questão né, dessas dificuldades e até mesmo a comunicação, né? E a gente saiu então de Tóquio com a intenção de sair um pouco, né, de uma dessa zona assim mais urbana. A gente imaginou que
né, fomos em direção à região de Ito, né, que é uma região conhecida assim pelos onces, né, a água termal, os banhos termais e tal. Porém lá, assim, a dificuldade, principalmente na comunicação, ela foi ainda maior, porque quando nós saímos, né, dessa região mais metropolitana, né, o desafio de encontrar pessoas que falassem, né, o inglês, que seja de repente algumas referências, né, fica cada vez mais difícil, né? E poxa, e com isso assim o nosso relacionamento também, né, que era um recém-casamento, né, ele se tornou algo, um grande pesadelo mesmo em relação à briga, né? A gente teve um determinado dia, então, que a gente saiu, né, nessa região para visitar um vulcão, né, que era bastante famoso, e a nossa nível de estresse e briga foi tão grande, assim, que nós sentamos, né, numa estação, e eu gostaria de voltar, né, para onde a gente estava hospedado, e a minha esposa queria continuar conhecendo pontos turísticos e tal, e ali a gente quase a uma separação, na verdade, né? A gente pensou assim, poxa, olha, tu quer ir para um lado, eu quero ir para o outro, então, quem sabe a gente já divida aqui, né? O dinheiro que a gente tem organizado aqui, a gente de repente faça um programa diferente, porque nós não estávamos ali naquele, né, realizando aquele sonho aí, não só isso, né, para realizar né, um sonho você acaba deixando outras questões de lado, né, ou abdicando disso, que foi praticamente aí mais de 2 anos, né, de guardando dinheiro, abrindo mão, né, enfim, de trabalho, de estabilidade profissional, a gente já morava na nossa casa, já tinha carro, enfim, aí porém a gente entendeu que aquele momento ali não estava valendo a pena, né? Então a gente ficou mais ou menos nessa discussão, né? Por mais ou menos umas 2 horas, né? É, e aí foi o fato que a gente acabou perdendo então esse ônibus, né? Era um ponto de ônibus. E aí a gente precisava caminhar até uma estação, né? Estação de metrô, né? De trem. E a gente saiu caminhando com o mapa na mão, né? Estava ali, enfim, tentando buscar essa localização. E nós encontramos uma pessoa na rua, né? Um japonês. Nos pedimos a orientação, né? Como estação de trem, né? Tentando só com pequenas palavras e ele acabou nos indicando, né? Para um lugar totalmente oposto, né? Da onde era a estação. E acabamos caminhando, né? Durante um bom tempo dentro de uma residência, de uma área residencial. E ali nós passou 2 pessoas na rua, né? A gente começou a observou assim que não eram japoneses, então a gente imaginou, poxa, vamos perguntar porque certamente vai ser mais fácil a comunicação, talvez em inglês, né? E a gente pediu inglês e eles não, a gente não fala inglês, né? Porém entre eles começaram a falar em espanhol. E aí, poxa, né, como um brasileiro né, e o portunhol, a gente, nossa, nós fizemos entender, né, o que a gente estava querendo ir. E aí ele comentou, né, poxa, nada, você está totalmente errado, vamos para o outro lado, porque a gente está totalmente no caminho errado aqui, vamos caminhando, né. E aí foi muito divertido, porque fazia muitos dias que nós não conseguíamos, assim, comunicar de uma maneira mais, né, onde pudesse fazer entender, e ele começou a interessar muito pelo que a gente estava fazendo ali, até onde ele perguntou, nossa, onde é que vocês estão dormindo, né, qual que é o hotel? E aí a gente falou, olha, estamos num hostel, né, dividindo aí o quarto com 8 pessoas, porque, poxa, muito caro aqui e tudo mais. E ele ficou indignado, na verdade, né? Quando ele ficou sabendo disso, ele falou, olha, não faz sentido, vocês estão aqui em lua de mel, né? Acabaram de casar, estão dividindo o quarto, né? E explicou, né? Uma viagem de mais tempo. Então, assim, nessas 2 pessoas que era mãe e filho, né? Ele, o Gustavo, né? E a Maria, né? Que a gente chama ela carinhosamente de mama hoje, né? Colombianos. Então ele me fez um convite, olha,
vamos fazer o seguinte, a minha mãe está de aniversário, a gente está comemorando uma festa hoje à noite, né? E eu gostaria de convidar vocês a participar da festa, e não só isso, também ir lá se hospedar no nosso hotel, porque eu acho que vocês vão ficar mais cômodos, então aceitem como um presente, né? E eu não sei vocês, assim, mas para mim, naquela ocasião, quando você ouve falar, nossa, um colombiano fazendo uma proposta, assim, que é algo que a gente não, né, não está habituado, né, muita generosidade, né, nossa, começou a pensar mil coisas, assim, de que pudesse, de fato, ser algo que, né, nos levar para uma situação que a gente talvez não teria o que fazer, a gente já pensa em tráfico, enfim, várias coisas ruins vieram na cabeça, né, e a gente lembra até de ter mandado, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui estudando uma religião. Que religião é essa? Daí foi ali que a gente ouviu a primeira vez o nome Tendikyo. E aí a gente mandou para a família, inclusive a Débora mandou para a irmã dela, pesquisa o que é isso que a gente está net já. E foi muito envolvente a situação, então a gente também não queria assim ser indelicado, né, porque estava nos ajudando, né. E aí ela disse, não, parece que é algo legal, tem no Brasil também e tal, porque até então a gente nunca ouviu falar, nunca tinha ouvido falar, né. E a gente resolveu aceitar, né, até foi algo incrível, porque essa região, depois a gente descobriu, né, lá, assim, muito famoso pelas banhos termais, porém, alguns lugares ele tem um acesso à água direto, né, da região do Fuji, né, então, assim, tem toda uma propriedade medicinal e também, assim, não são todos os lugares que tem esse acesso, então, poxa, era algo, uma hospedagem que a gente nem imaginar, né, ter o acesso, ter reservado e tudo mais, então foi algo muito legal. Eu não sei se a gente já pode compartilhar as fotos, mas a gente tem a foto do primeiro momento, né, que foi, assim, um brinde com a família, né, e no jantar, assim, também muito especial, né. Esse dia, ele foi, na verdade, era dia 16 de abril, né, o dia em que a gente se conheceu, ó, tá aí a nossa mesa, né, assim, todo um serviço, enfim, né, vários pratos, né, e aí está, né, ele fazendo, né, com a camisa vermelha, a mãe dele na frente, eu e minha esposa, né, e foi incrível, assim, né, até a gente, e ali começou, né, algumas questões que a gente, nossa, quanta generosidade, né, o que que isso vai nos levar, e sempre com aquela, assim, de certa forma, uma desconfiança, assim, né, e, e aí no outro dia, então, né, ele se propôs a visitar um pouco alguns lugares conosco, nos mostrar, né, a cidade, e aí ele nos perguntou sobre qual seriam os nossos planos, né, para a continuação da viagem, né, e aí foi onde nós comentamos que nós tínhamos, assim, estaríamos indo em direção a Osaka, Kyoto, né, que eram ali as cidades descendo praticamente, né, descendo em direção a Hiroshima, que era a nossa última parada no Japão em relação a esse cronograma, né, que seria o de 15 dias até então. E a gente comentou, ó, a gente tá louco para ir embora logo do Japão, porque assim, como o custo, né, dele aqui tá sendo assim, tá consumindo o que a gente tinha imaginado de custo por dia, então talvez, nossa, começou a ser muito mais assim, até um problema, né, do que propriamente o desfrute, né. E esse dia 17 de abril, ele falou assim, olha, então quem sabe a gente possa ir junto, porque nós iríamos basicamente numa mesma direção, com Shinkansen, né, com um trem-bala, até Kyoto, né, e daí de lá ele iria para Tende, né, e a gente seguiria. E aí, nesse trajeto, então, de a gente ir para a estação de trem, ele falou, olha, eu até gostaria de convidá-los a ir para onde eu passei, né, ele já estava no Japão em 7 anos, ele fez, então, né, tinha feito, assim, basicamente todos os cursos, né, desde o Tielai até o Senshuka, eu tinha feito, então, enfim, prestado Nokshan no Kaigai, ele já estava 7 anos, né, 7 para 8 anos. E ele falou, olha, eu sei que não vai ter a possibilidade de vocês irem para onde eu estou, né, porque tem uma grande festa, né, um dia depois, né, dia 17 de abril, dia 18 de abril,
era né, a comemoração do aniversário de Oyasma, e ainda mais dentro do cenário, né? Ele falou, olha, e ele estava prestando Hinoguchi no Tsumeixo, ele só havia saído para ir buscar a mãe dele, feito esse turismo e voltado para continuar lá, né? E aí mas ele falou assim, olha, mas eu vou de qualquer forma, como desencargo de consciência, eu vou ligar, né, para o Tsumeixo, falar, né, com o pessoal lá, ver se de alguma maneira, né, pudesse, ou se não ficar lá e em algum dia visitar, enfim, algo bem despretensioso, né? E aí foi onde ele falou, nossa, né, ligou para lá e ele comentou, olha, eles acabaram de falar que, assim, não tinha nenhum quarto, mas acabaram né, de ter uma ligação de uma... Porque a Niigata, né, tem a ilha de Sado, tem algumas ilhas ali que precisavam de ferry boat para cruzar e poder chegar a tempo, né? E tinha um mau tempo naquela região e uma família não conseguiu vir. Então, ela, né, de uma maneira, assim, bem conectada, né, havia vagado um quarto, então ele gentilmente fez esse convite. A gente confessa assim que no primeiro momento a gente pensou, nossa, tá, a história é muita coincidência, né? E aí principalmente quando a gente fala desse tema, né? Bom demais para ser Religião, verdade? né? Bom demais para ser verdade, né? Mas assim, naquele momento era algo que de fato para nós era um alívio poder viajar pelo Japão com alguém que conhece da cultura, que falava japonês, né? Então a gente acabou aceitando o convite, né? Nós chegamos, né, entende, à noite, né? Isso já era talvez aí eu lembro que nós chegamos e nós já fomos para o banho, né? Que já foi assim, nossa, foi um choque cultural assim, né, para nós. Nossa, a gente vai pro furô e tal, mas foi muito marcante para mim, né? Toda aquela imersão na cultura japonesa mesmo, né? E aí, ali já tinha também uma outra festa, né? Porque essa é até a segunda imagem, assim, que eu compartilhei, se puder compartilhar, porque como, né, tem esse evento, né, ali existiam, assim, então o pessoal, né, né, de fora, né, então tinha ali, né, o pessoal do México, o pessoal né, da Tailândia, Colômbia, enfim, existia ali uma festa organizada para aquele momento, e aí a gente, nossa, é incrível como essa cultura gosta de festa, né, porque a gente basicamente já estava num segundo dia de festa, né, e assim, dá de ver muito, né, ali o nosso semblante, né, no abraçado, né, com as pessoas, né, o sorriso, poxa, isso aí assim, foi algo extremamente marcante, né, porém a gente só havia feito um trajeto da estação para o nosso Tsumeixo, e o nosso, né, não sei se o pessoal que está aqui já conhece lá, o nosso Tsumeixo de Niigata, ele se conecta pela parte de trás à estação, e não passa, né, pela frente, né, do Shinden ou de toda a construção, né, ao redor, né, então a gente entrou pelos fundos, né, e aí, bom, no dia 18, né, que foi o dia, né, o aniversário de Oyasma, né, nós chegamos na cerimônia e a gente ficou extremamente chocado, assim, com o volume, né, de pessoas, né, com aí, né, a gente bom, a gente está aí praticamente assim no quadrante, né, da frente, assim, né, porém, né, muita gente, e aí a oportunidade também de receber através da tradução, né, porque, poxa, em português ainda, né, que eles estavam numa comitiva de colombianos, né, e inclusive o rap, se vocês forem ver, né, tá escrito Colômbia, a gente pegou o rap emprestado e ouvindo em português, então foi extremamente, assim, nossa, parecia, né, mais uma vez, algo que estava muito favorável para a gente, enfim, aproveitar, né, e lá, e a gente acabou, assim, rodando também, né, dentro dos recintos, né, ao longo da cerimônia, né, podendo conhecer, né, conhecemos muitas pessoas, né, assim,
brasileiros, inclusive, né, assim, que a gente, né, poxa, falando português, e aí entrava no assunto e a gente começou a perceber uma emoção muito forte, assim, quando a gente comentava, e aí ele nos apresentava, e aí, mas para nós, assim, até então, a gente não estava ainda entendendo, né, aniversário de quem que é, e só de fato estávamos muito impressionados, né, e por ser, né, um evento, né, que por estar acontecendo essa comemoração, logo num período à tarde já tinha, né, eu lembro ainda, logo às 2 horas da tarde, pós o almoço, tinha uma apresentação da doutrina em português, né, então tinha enfim, toda uma instrução organizada, a gente foi para lá, agora, e lá a gente foi descobrir, né, algo que nós, né, eu lembro assim, né, no nosso momento em que a gente estava indo de manhã cedo para o Xindém, eu realmente tive aquela emoção, assim, de não conter as lágrimas que a gente acabou de ouvir, né, assim, de alguns depoimentos, né, de pessoas que estiveram lá, de fato, assim, eu não conseguia entender o sentimento de saudade de um lugar que eu tinha convicção de que eu jamais né, não estava, né, não teria ido, e muito menos falado, né, porque quando você procura pontos turísticos no Japão, né, aparece Nara, né, a questão lá do templo, né, do próprio questão, né, dos animais ali, né, os veados na rua, né, mas assim não aparece, né, todo o aspecto, né, religioso, cultural de Tenda. Então e eu sentia aquela emoção, não conseguia conter, assim, né, né, esse calor, como acho que assim, não existe palavras para descrever, eu acho que o sentimento de saudade é algo mais próximo, assim, para a gente poder, né, transmitir em palavras. E aí, o dia, a gente transcorreu em festa, né? Porque você tem aquela comemoração, aí você vem pro Tsumeixo, tem um almoço especial nossa, e aí foi muito interessante, assim, né? Passado ali, né? 1, 2 dias, e aí ele nos fez essa pergunta, olha, qual que é a intenção aí de vocês, né? Vocês estão indo para onde e tal? Então a gente, olha, já está praticamente nos nossos dias finais, porque a gente tinha 15 dias só, né? E dali nós iríamos para a China, onde você precisa ter também um ticket de entrada. Então nós já tínhamos esse voo comprado, né? Então a gente falou para ele, olha, eu tinha muita vontade de poder ficar mais, mas a gente tem esse voo já comprado para tirar o visto para a China, precisava fazer isso. E aí ele falou, poxa, que pena, até porque tem uma oportunidade, né, de fazer um curso chamado BSEC, porém você precisa ter 9 dias de encontro, mas aí tem um momento em que você recebe como uma formatura, então você precisaria pelo menos uns 10, 12 dias, porque também não pode repetir, né, tem uma questão ali de números de aulas, né, e aí a gente, poxa vida, que pena, né? Uma oportunidade que a gente perde, porque cancelar voo é muito difícil, né? E se às vezes você cancela, normalmente você não ganha nada de volta, e a gente já estava naquele desespero, assim, de ter gastado muito mesmo, né? Mas a gente, da mesma forma, tentou. A gente ligou lá no site, pô, vamos tentar. E aí foi algo, mais uma coisa surpreendente, porque a gente recebeu 100% do nosso estorno financeiro, né? A gente comprou num site chamado Expedia, que não é nem a companhia, é um atravessador. E a gente ganhou praticamente 100% da nossa passagem de volta. Até ali, né, daí ali a gente já estava, assim, bem entregue, né, para aquele fluxo de coincidências, coisas boas. A gente pensou, poxa vida, fingir 1 dia, 2 dias, tudo bem, agora, depois de uma semana, ou não, né, o povo é gente boa mesmo, né, e foi isso, a gente, confesso assim que sem saber exatamente do que se tratava, né, a gente, olha, é um curso de cura com as mãos, nossa, pareceu assim, muito sobrenatural, algo que, né, mas enfim, eu venho de uma família, né, o meu berço cultural, religioso é católico, né, então
dentro né, do ensinamento católico, da Igreja Católica, tem muito pessoas que benzem, né? Eu de vez em quando ia, inclusive, né? Que você vai lá, recebe uma oração. Então, para mim, aquilo já era algo assim que não me assustava, né? Porém, não entendia direito a profundidade, né? E aí foi o que a gente fez, né? Assim, teve a felicidade de estar recebendo a instrução também em português, porque muitas pessoas acabam precisando ouvir e ouvir só a gravação, né, de alguém falando japonês é muito diferente de você ouvir, né, a instrução, né. Então, poxa, pudemos receber a instrução, né, do nosso atual primaz, né, assim, estava lá naquela ocasião, né, fazendo. Eu tenho uma outra pessoa que eu tenho um carinho imenso, assim, né, a dona Teresa, né, Nagawa, uma pessoa que depois a gente acabou conhecendo um pouco mais, mas assim, recebeu a instrução dela, enfim, de outros grandes mestres, assim, né, e foi algo muito bacana, né, e aí a viagem, a nossa relação, inclusive, né, que daí se tornou o nosso pai espiritual, o Gustavo, ela ficou muito próxima, né, ao ponto de ele falar, nossa, eu tenho muita vontade de viajar por alguns lugares aqui, próximo ao Japão, tenho medo de ir sozinho, quem sabe a gente poderia ir junto, né, para a Coreia do Sul, que eu tenho um amigo para visitar, e para as Filipinas, né. Ah, desculpa, passou aí a foto do dia, então, que a gente recebeu, né, um dia extremamente emocionante, vocês podem ver o nosso rosto, assim, né, muito emocionado, né, de lágrimas, e o nosso Kaicho-san, né, o Gustavo, Maria Mama, então, e aí, né, a gente acabou, né, depois aí dessa experiência, então, viajando junto, né, e aí o Gustavo, já quando chegamos na Coreia do Sul, ele já tinha levado o Ryoshige, tinha levado bandeira, e aí ele disse, olha, vamos fazer um Nyoigaki aqui, né, e a gente, nossa, nem sabia o que estava escrito, né? Mas a gente estava assim naquela empolgação e ele assim é uma pessoa muito fervorosa na fé, né? Então a gente teve uma experiência aí, né? Essa região é a região ali do sul, né? Da Coreia do Sul, Busan, né? E essa então foi e aí foi, né? Já nas Filipinas, então, né? Na igreja de Santa Rosa, que é uma cidade próxima a Manila, capital, pertencente a Torro, né? E aí nós saímos junto, né, com o Kaicho-san, né, de lá fazendo Sasuke, e na verdade foi ali a primeira vez mesmo que a gente começou a entender o que que era, perceber uma dinâmica de uma, né, do que seria a dinâmica de uma igreja, sair para rezar para as pessoas, né, e foi algo assim extremamente interessante para nós. A gente começou a ver, né, as pessoas falarem assim que sentiram algo, né, eu lembro assim que até depois da nossa viagem, né, passada essa experiência ali, a gente foi para outros países, né, quando nós chegamos em Mianmar, nós chegamos na casa de um amigo que estava com muita dor de ouvido, e ele estava extremamente preocupado porque ele não tinha seguro-saúde, não falava direito a língua, e aí a gente fez o Sasuke nele, e ele dormiu, e acordou no outro dia sem sentir nenhuma dor, assim, e dava de ver que era algo inflamado, assim, porque ficava vermelho, né, nossa, quem já teve dor de ouvido sabe o que que é essa dor, né, e ali a gente começou a ver começar a entender o que que era, né, o Sasuke mesmo, né, e o que que isso poderia, enfim, o que que é essa oportunidade, né, então, né, daí em diante a gente ficou muito conectado, né, nós continuamos a viagem, né, nós, ao longo desse período, nós viajamos um ano, né, e 4 meses, na verdade, né, essa aqui é uma visita que nós fizemos também numa igreja de Manila, nas Filipinas, né, quando nós estávamos ao final da viagem, nós fomos à Colômbia, né, a visitá-lo daí, porque ele estava, depois, né, desse período, ele regressou, foi para casa, voltou, né, no final da experiência dele, aqui, né, no centro de missionamento, lá em Cali, né, então, tivemos aí muita oportunidade já dentro da nossa cultura mais latina, né, e aí voltamos ao Brasil, então foi onde ele trouxe, né, olha, tem lá em Bauru, tem uma sede lá, então a gente, posterior a isso, então,
foi conhecer, ficou assim, eu nunca tinha ido a Bauru, né, e ficou surpreso também, né, com toda aquela estrutura. Tivemos ali a oportunidade também, né, de fazer, né, o curso de 5 dias, o Cochu, né, e ali nesse decorrer, né, ele já, assim, quando estávamos na Colômbia, ele havia nos feito um convite, falado, olha, se vocês terem, né, uma intenção de conhecer um pouco mais, dar próximos passos, ele nos orientou fazer, né, o Shuyoka no Brasil, né, ele disse, olha, é um curso mais curto, de 28 dias, porém, ele, como já, né, tinha acabado de vir, né, de Odibar, ele falou, olha, agora fazer o Shuyoka no Japão é algo único, então, de repente, vocês estão voltando, ainda não estão assumindo compromissos, assim, de retomar a vida profissional e tal, então, quem sabe, pudesse ser uma oportunidade, né, e eu lembro, assim, exatamente do dia que eu estava em dúvida, né, porque você abre mão da sua vida profissional, de várias questões, né, conforto e tudo mais, faz a viagem, e depois chega o momento em que você precisa retomar enfim, a trabalhar, a fazer tudo que cabe, né, até porque a gente é um casal casado, né, então tinha várias questões, e eu lembro que eu estava caminhando na rua da minha casa, assim, pensando, né, será que eu vou, será que eu não vou? Eu preciso de um sinal, né? E aí foi quando eu, voltando do mercado, eu olho para o chão e eu encontro uma garrafa daquela cerveja Kirin, né, japonesa, que eu lembrei do dia das festas lá, né? Nossa, a gente tomava muito dessa cerveja, né? E aí, para mim, aquilo foi a resposta para minha dúvida. Eu falei, não, vamos ingressar então com o documento para fazer, né, um certificado de elegibilidade, até porque o curso, né, o Brasil, né, o visto de turista é 30 dias, né, para ficar mais tempo tem todo um trâmite burocrático, né, e aí a gente aceitou, né, esse convite, porém, naquele período que a gente voltou para a nossa cidade, a gente foi convidado em muitos momentos para falar da nossa viagem de volta ao mundo, né? Então a gente foi para a televisão, convidaram a gente para ir em espaços, fazer palestras e falando de toda a experiência. Agora, de fato, mesmo rodando todo mundo, né? 31 países, né? Quase um ano e meio, essa experiência no Japão tinha sido muito marcante. Então, a gente depois fazia Sasuke nas pessoas, a gente falava, né, trouxe muito essa questões, né, né, que a gente experienciou ao longo da viagem. E a gente começou a divulgar que a gente ia voltar para o Japão e se alguém tivesse intenção de conhecer junto, enfim, a gente acabou fazendo esse convite aberto, né? Até o momento, então, que a gente conheceu 3 pessoas, né, de uma família, e eles Olha, ficaram muito interessados, né, que são essas 3 pessoas, né, então foram, assim, fruto, né, dessa oportunidade de a gente comentar, falar, e eles decidiram ir, mesmo assim, com a nossa pouca instrução, né, transmitida, né, porque até então a gente estava ainda assim, antes de a gente, eles já decidiram ir antes de a gente fazer o Shuyoka no Brasil, né? Então, poxa, a gente ainda estava extremamente, né, entendendo ainda, né? Mas a gente tava com essa oportunidade em aberto, para nós foi a gente sentiu, assim, esse chamado, como a gente tinha recebido lá, né? Então eles se formaram em Iobocos, né? Assim, foi muito, muito gratificante assim poder proporcionar isso a eles, né? E aí logo depois, isso foi em março, né, de 2018, e em abril de 2018, então a gente ingressou, né, no Shioka, né? Aí está o nosso grupo, né, daquele ano. Né, essa é uma foto muito, muito marcante, né, para nós aí que já regressamos, né, principalmente nessa época, que é uma época assim, nossa, a primavera, né, ela é muito bonita, ela encanta muito os olhos, assim, né, e aí a gente, então, decidiu fazer, né, o curso e também passar aquele período ali, a gente
passou então 11 meses, né, no Japão nesse período aí, alguns Hinokshin assim muito emblemáticos assim, né, que a limpeza, né, da área de deslocamento entre recintos, né, e aí foi um ano assim de muitos encontros, né, esse então foi a gente fez o Kentekosho, então, né, que seria o curso do Mestre do Caminho, né, então esse é o nosso grupo, a gente acabou fazendo os dois cursos, foram na língua inglesa, então, né, esse também foi um motivo de a gente ter feito o primeiro Shioka no Brasil, para poder pegar o conteúdo em português e poder absorver já com entendimento em inglês, né, e depois disso, né, essa foi a nossa professora no Shioka, ela convidou a gente para visitar ela no Havaí, então, ao final aí da nossa estada no Japão, a gente foi para casa dela, né, Mei Sansei, ela foi, nossa, uma grande mestre, assim, que cruzou o nosso caminho. Tivemos uma oportunidade de fazer Hinokshin também, né, com o grupo Kusenenkai, né, aí a gente estava no momento de corte de árvores, né, muito tradicional esse Hinokshin lá. O Havaí, ele tem muito calor, então cresce muito rápido, né, e eles têm que estar cortando árvore, então aí foi uma experiência lá também, né, então aí, né, então foi as pessoas ficam sempre perguntam, nossa, como é que vocês são vinculados à Igreja do Japão, né, e se aqui não tem no Brasil, né, então aí é o nosso Kyokai de Koshide, né, porque de fato, né, o Gustavo é um fiel, né, da igreja de lá, né, vinculado a uma casa de divulgação em Cali, né, na Colômbia, então aí estávamos com o nosso num Tsukinami-sai também, né, podendo participar daí, tocando os instrumentos, né, enfim, essa foi aí a maneira, assim, como a gente teve a oportunidade de conhecer os ensinamentos, né, e conhecer o Jubá. Não Nossa, sei eu se tô tem até mais sem fotos para palavras. passar agora. Ah, tá. Ah, nossa família. Esse é um ponto, acho que é bem legal de ressaltar, porque eu e minha esposa, a gente estava, junto com o sonho de dar uma volta ao mundo, nós tínhamos o sonho de ter filhos também, né? E era algo que já desde ainda durante a viagem, né, a gente estava tentando ter filhos, né? E foi um motivo assim de uma grande frustração nossa, porque, né, a gente não tinha a princípio nenhuma questão, né, de saúde e tudo mais, e então ficou bastante tempo tentando, né? Praticamente 2 anos, né? Quase 3 anos. E essa foi um dos grandes motivos da nossa determinação, não só de fazer o Shiyoko, mas também dedicar ao Hinokshin depois, né? Assim, a gente quando está entendendo o ensinamento, a gente começa a entender o que é a determinação espiritual. Então, foi com esse objetivo, né? Então, assim, ali tem a foto, né, da minha esposa. Nós temos, né, 2 filhos, né? O Zion de 3 anos, né? E o Robert que nasceu faz 7 meses, né? Então, é fruto, né, também da nossa, né, determinação espiritual, da nossa dedicação. Eu acredito muito nisso, né, porque como a gente ouviu aqui no início, né, os estudantes falando do plantar as sementes, né, a gente começa depois, quando você sai e volta para a sua vida, né, onde você está ali nas suas buscas, né, trabalho, né, formação da família, enfim, é onde a gente começa a perder, né, o resultado desse plantio, né, então, pelo menos para nós, assim, a gente se deparar com essa frustração, né, passar 3 anos, quase 3 anos, daí ser agraciado, né, então, e esse também foi um ponto sempre do ensinamento que nos chamou muita atenção, né, a questão, né, da permissão do parto feliz, né, como isso estava relacionado ao início, né, da divulgação e a gente viver essa dor, né, dentro da família. Então, enfim, de forma bem resumida, né, desculpa até passar um pouco aí já do que me permitiram de tempo, mas eu precisava contar a história um pouco mais em detalhes também para que... E a gente não podia. Nossa, muito obrigada, Thales. A gente nem poderia interromper, né, essa história assim incrível, maravilhosa, emocionante e que a gente sente assim essa sinceridade mesmo, né? Porque nossa,
A gente sabe que não existe coincidência, né? Que nada acontece por acaso, né? E foi É, tudo, né? Já estava, parece assim, realmente, quando a gente fala, né, que o Oyasama já vem mais lá para frente, já estava tudo traçado, né? Todo esse caminho de vocês. Então, nossa, eu nem tenho palavras, sabe, para comentar, porque é uma história assim muito, muito linda, muito emocionante. Tenho certeza que quem está assistindo e quem vai assistir essa live depois vai se emocionar muito, né? Vai refletir muito, vai aprender muito com a sua história, com a história da sua esposa, da sua família. Nossa, muito, legal. muito obrigada por você ter compartilhado, porque realmente assim é incrível mesmo. Obrigado, obrigado Muito pela obrigada. oportunidade. É um prazer estar aqui também, tá? Bom, vou passar para respirar um pouco aqui, né? Depois dessa história linda, passar aí para a Regina no chat. Né? A gente volta daqui a pouquinho também de novo no momento aí reflexão. Vamos lá, Regina. Não, deixa o Paulo falar enquanto eu também me Ó, recupero até aqui. já me desconcentrei aqui. Não, realmente não tenho palavras, né? O Tarles é surpreendente, muito. Quando ele apareceu aqui no Dendôtil, né? Acho que foi a primeira vez que a gente ouviu falar do Thales, né? Oh, sabe da história dele? Pronto, contou a história dele, a gente fica assim de boca aberta, né? É uns 50 anos em alguns meses. Tem gente que passa uma vida inteira e não passa o que você passou, né? É uma coisa assim, a gente fala, coincidência. Acho que, né, você não deve acreditar em coincidências, né? Essa é a pergunta que acho que todo mundo está fazendo. Você chegou até a comentar, né, sobre essa palavra coincidência, mas acho que dá para ver que são muitas coisas, né, Otário? Muitas coisinhas, muitos sinais, assim, até a garrafa de cerveja que ele tem. É, exatamente, e um sentimento de que parece que né, justamente esse sentimento de que o Yasuo vai na frente preparar, né, e aí quando você chega tá preparado, mas sem, né, porque acho que essa é a grande questão da cabeça humana, né, de querer controlar, de preparar, né, a gente estava aqui no início da transmissão, de repente, poxa, a gente sabe que como é organizado, né, o cronograma de fala, de entrada, de vinheta, mas a gente acha que quer preparar tudo e acaba sempre alguma coisa saindo do controle. Aí quando você percebe isso, nossa, assim, não tem como não se render, né, a uma, né, uma onipotência mesmo, né, algo superior, né, parece que o dia já tinha sido, né, parece não, né, o dia já estava pronto, né, as experiências já estavam ali esperando para a gente poder viver mesmo sem saber exatamente do que se tratava, né. Muito bom. Bom, a gente passaria aqui, mas acho que em breve aí o Thales vai escrever um livrinho, né? Um livro para a gente ler aqui. Então, mas fica aí à vontade de a gente escutar mais, né? Mas o nosso tempo realmente um pouquinho escasso. Mas foi maravilhoso, assim, escutar essa história aí. Muito obrigado aí, Thales. Até a vista. Obrigado a vocês. Me Até arrisco a logo. dizer que talvez até daqui a pouco, né? No momento de reflexão. Obrigado. Obrigado. Nossa, Thales, que história intensa. Mas tudo foi porque aquele japonês tinha de lugar errado, né? Nossa, isso cabe criar uma reflexão, né? Às vezes a gente pensa que, poxa, que sacanagem que foi feito comigo, né? E se acima de tudo, assim, um japonês, né? Assim, uma pessoa, né, mais velha, assim, né? Parecia muito, né? Séria, né? Porque às vezes um jovem, né? Uma pessoa ali na rua se fala fez só de, mas é difícil de, assim, e realmente, né? Ainda bem que ele nos mandou pro lugar errado, né? Abençoado velhinho que me te ensinou errado. Não, nossa, Exato, transformou a exatamente. sua vida. Provavelmente ele deve ter Sem dúvida. entendido alguma coisa errada. Ou não, né? Tava lá, o essa mandou ele lá. Vai lá, ensina errado mesmo. Porque o errado vai ser o certo, né? Que Com história, certeza. quanta coisa. E, o, como a coisa deve ter tocado, assim, né? Pelo jeito, quando você chegou em Atibaia, você já sentiu isso. É, eu tenho um detalhe assim
eu teve esse sentimento de bar, né, de principalmente quando nós estávamos indo, né, para a cerimônia, que é bem comum, né, embarcar na van, né, do Tsumeixo, todo mundo lá dentro e a gente segue para lá. Então eu lembro desse sentimento lá, mas na noite em que a gente se encontrou, ele trouxe a explicação da importância do marido da mulher para nós, né? Porque a gente começou a perguntar, mas sobre o que se trata a religião, né? E aí ele decidiu falar da relação de homem e mulher, né? Da importância para uma criação de uma vida plena, de felicidade. Só que a gente não tinha intimidade para falar para ele que a gente estava se separando naquele dia. A gente não falou nada disso, a gente simplesmente aceitou aquela oportunidade, talvez, de repensar, né? A gente estava no calor de uma discussão, e aí quando ele começou a falar do marido e da mulher, né? Então trazer todo o ensinamento, né? Da dedicação dos esposos, a gente se olhava, nossa, foi uma resposta, né? Minha esposa, ela é uma pessoa, assim, que tem a capacidade de oração, assim, de pedido muito forte. Eu já presenciei muitas coisas do que ela fala, assim, do que ela pede, ela recebe, assim, né? E ela falou, fui eu que pedi para Deus que pudesse mostrar onde é que a gente estava errando, né? Então, assim, foi muito interessante. Eu tenho, enfim, ele desenhou, né, no papel, né? E esse foi um ponto, assim, que nos pegou lá, né? Porque realmente ele bateu numa situação que para nós estávamos, assim, muito frustrante, né? Tá ali, né? Vivendo um sonho e um pesadelo ao mesmo tempo, estava difícil de entender o porquê daquilo, né? Então, foi muito forte esse momento. Na verdade, vocês estavam numa encruzilhada da vida de vocês, né? Porque se de repente vocês não tivessem seguido, né, aceitado o convite deles ir, né, dormir lá no Kyokai, talvez vocês realmente estivessem, né, separados, né, naquele momento. E acho que esse sentimento de, o japonês fala de sunao, né, de humildade que vocês tiveram, de aceitar o convite, de aceitar ir para o Odibá, de aceitar escutar, ir, né, na festa, né, da, do dia 18. Eu acho que todo esse sentimento salvou vocês, né? Salvou vocês, mudou a trajetória da vida de vocês, né? Porque que guinada na vida que vocês deram graças a esse caminho errado. Exatamente, exatamente. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso, com certeza. Otibá é terra dos milagres, né? Muda a vida da gente, sim, é indiscutível, né? Vocês começaram de trás para frente, né? Todo mundo começa daqui querendo ir lá, vocês vieram de lá para cá. Nossa, e Exato. agora vocês estão no Brasil, o Kyokai é na Colômbia, mas conheci o lado da Rikyoka. Nossa Senhora, É, exatamente. começou de trás para frente, assim, nossa, é muita honra, né? É uma É, história de trás para frente, mas com muitos acontecimentos marcantes, né? Que fizeram vocês mudarem, porque não tinha como, né? E é é legal verdade. o quanto você conseguiu perceber tudo isso, né? Porque são poucas as pessoas que conseguem enxergar, perceber e aceitar, né? E vocês conseguiram enxergar tudo isso. Que fantástico isso tudo. Que Eu fantástico. acho Eu que tô aqui. Diga lá. não, eu acho que esse é o principal assim objetivo de você de passar pela dificuldade, né? Quando você está numa situação que você está vulnerável, né, ou está assim, precisando de uma, né, nesse caso uma questão circunstancial, né, de relacionamento. Eu penso que isso é o que coloca mesmo a prova, assim, né, para que a gente possa se render mesmo e não e parar de ficar colocando porquês, dúvidas, né, que eu acho que muitas vezes que impede a gente de ir é as dúvidas, né, será que eu vou, será que vai ser bom, né, e acaba perdendo a oportunidade, né, então acho que foi isso. É um sentimento
de humildade que vocês tiveram de aceitar, viu? Não é só no desespero, porque mesmo gente no desespero, tem gente que não aceita, né? Então, foi muito gostoso escutar toda essa história. Legal, obrigado. Ficamos eu e a Júlia chorando aqui, mas é muito bom. Tocou a gente. Mesmo aqui no chat, Thales, o pessoal tá falando assim, ó, é muito emocionante. Que legal vê-los, Thales. A Lúcia ainda Legal. fala assim, instrumento de Oyasama errado que foi certo. Massani fala boa noite para todos. Thales, sua história rende um livro. Faz aí, segue conselhando o Paulo, escreve um livro para deixar registrado tudo isso, para os seus filhos sentirem isso que tocou em você, né? A gente fala que é o seu dia original no Tenkyo, né? Sua história. É legal deixar marcado e registrado. E eu vou gostar de sempre Legal, ler isso também. legal. Muito Olha, obrigada, Thales. obrigado. Mas não sai daí não, hein, Thales? Agora a gente vai entrar no outro bloco do momento reflexão. É a história de Diba, né?